Lucas 14, versículo 25. Você já encontrou aí? Diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos se você pode. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra, que é viva, poderosa. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento a toda a verdade. Que a Tua palavra seja pregada, entendida, compreendida, nos dá discernimento, sabedoria, revelação, Senhor. Te pedimos, porque sem Ti nós não conseguimos, Senhor, nesse momento, Pai. Ó Deus, ministrar e receber aquilo que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. E oramos, porque cremos que assim o Senhor fará, para a glória do Teu nome. E quem crer, diz amém. Quanto custa ser um discípulo de Jesus? Quanto custa ser um discípulo de Jesus? Esse é o tema da mensagem de hoje. Quanto custa ser um discípulo de Jesus? As palavras de Jesus que nós acabamos de ler responde isso. E eu quero meditar com você nessas palavras que acabamos de ler, escrita por Lucas aqui, o evangelista Lucas, que escreve as palavras que Jesus, esse ensino que Jesus trouxe. Quanto custa ser um discípulo de Jesus? Versículo 25, venha comigo, Lucas 14, 25 na tela, diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse. Perceba, não, segura no 25. Perceba, Jesus está dirigindo as palavras que ele vai dizer do 25 e diante, e que nós lemos aqui. Ele está dirigindo essas palavras à multidão. Ele se volta para a multidão e começa a falar à multidão. E nós vamos ver muito presente na caminhada de Jesus, enquanto ele esteve encarnado nessa terra, nós vamos perceber muito presente na caminhada de Jesus dois tipos de públicos que acompanhavam Jesus. O primeiro público era a multidão, que está descrita aqui, e o segundo público, que também está descrito nesse texto, eram os seus discípulos. Então Jesus, geralmente, ele estava rodeado de uma multidão, e ele estava rodeado de discípulos. E a Bíblia faz essa distinção, porque em algumas outras passagens diz que Jesus, deixando a multidão, se dirigiu aos discípulos.
Em outras ocasiões diz que ele deixando a multidão, se afastou com os seus discípulos. Então a Bíblia faz uma distinção, mostrando que os discípulos não faziam parte da multidão e vice-versa. Multidão era uma coisa e discípulo era outra. Não era a mesma coisa. Então a Bíblia nos apresenta essa distinção entre multidão e discípulo. E, pastor, o que é a multidão e o que são os discípulos? E por que a Bíblia faz essa distinção? Importa a gente saber para que a gente possa julgar, não o outro, mas a si, se a gente faz parte da multidão ou se a gente faz parte dos discípulos de Jesus. Importa a gente saber o que é multidão, para que a gente possa entender aonde nós estamos. Porque tanto multidão como discípulos estavam próximos de Jesus, mas eram distintos. Eu listei aqui 4 características para a multidão, 4 características que denominam a multidão, nesse contexto aqui, essa multidão que acompanhava Jesus. E listei 4 características fazendo contraponto a cada uma dessas características. Para a multidão, para cada característica da multidão, uma característica fazendo contraponto do que é ser discípulo. Então vamos lá. Multidão é caracterizada por frequentadores. Na multidão, nós temos frequentadores. Nos discípulos, nós temos seguidores. Então, há uma diferença entre ser um frequentador de reunião, frequentador de culto. Há uma diferença. E, de fato, ser um seguidor de Jesus. Na multidão estão os frequentadores, nos discípulos estão os seguidores. Na multidão, a multidão é formada por admiradores de Jesus. Pessoas que admiram Jesus. Mas nos discípulos nós não temos admiradores, nós temos alunos. A palavra discípulo no original significa aluno, aprendiz. Um discípulo era um aprendiz, um aluno. Alguém que estava seguindo para aprender com o seu mestre. Esse é o significado de discípulo no original. Então, a multidão é caracterizada porque ela é formada por admiradores, pessoas que admiram. Mas esses admiradores não necessariamente são alunos. E nos alunos nós temos os discípulos. Uma outra característica da multidão é que na multidão nós temos consumidores. Pessoas que vêm até Jesus para receber de Jesus aquilo que Jesus pode fazer por eles. A multidão procura Jesus a fim de receber algo de Jesus. Um milagre, uma libertação, uma palavra. A multidão procura o benefício. A multidão acompanha Jesus pelo pão que será multiplicado e pelo peixe que será multiplicado. A multidão está acompanhando Jesus porque vê algum benefício em seguir Jesus. E de fato existe benefícios em seguir Jesus. Mas perceba, se na multidão temos consumidores, nos discípulos nós temos servos. O que caracteriza um discípulo de Jesus é que ele é servo. E ele não somente é alguém que está pronto para receber, mas é alguém que está pronto para prover. Não é simplesmente alguém que está pronto para que alguém faça algo por ele, mas o discípulo ele está pronto para fazer algo por alguém. A multidão só está apta a receber uma oração. O discípulo está apto a receber, mas também a fazer uma oração por alguém. No discípulo nós temos servos. Na multidão temos consumidores. Gente que só procura Deus por aquilo que Deus pode fazer para ela, para aquela pessoa. E por fim, na multidão, nós temos curiosos. Pessoas que estão na multidão, curiosas, querendo ver o que é que está acontecendo, saber
de conhecer de perto o que está vendo, gente curiosa, que se aproxima para poder saber o que está acontecendo. Então, se na multidão temos curiosos, nos discípulos temos testemunhas. Gente que vai dar testemunho, que vai falar do que viu e ouviu. Não é isso que uma testemunha faz? Uma testemunha, quando é convocada no fórum, que o juiz convoca no fórum, ela é convocada pelo juiz para dar o quê? Testemunho do que viu e do que ouviu. Em outras palavras, ela é chamada para dar testemunho do que sabe. Me fale o que você sabe. Nos discípulos, nós não temos só espectadores curiosos. Nos discípulos, nós temos pessoas que estão aptas a falar daquilo que viu, ouviu e sabe sobre Jesus. Isso é um discípulo. Então, nessas 4 características aqui, dá para clarear um pouco a distinção entre multidão e discípulo de Jesus. Dá para clarear um pouco aqui para a gente o que era multidão e o que era discípulo de Jesus. E eu pergunto para você e não responda, só para você refletir. Será que nessas características aqui você já conseguiu se localizar? Aonde que você está hoje? Você está na multidão ou você está no grupo de discípulos de Jesus? Você é um discípulo de Jesus ou você é uma pessoa que está na multidão procurando Jesus somente por aquilo que Jesus pode oferecer? Você de fato é um servo, um aprendiz de Jesus ou você é um admirador que admira Jesus? Você é multidão ou você é discípulo? E diante dessa distinção que há entre ser multidão e ser discípulo, que no versículo 25 Jesus se volta para a multidão para conversar com a multidão sobre ser discípulo. Perceba isso. Por quê? Porque o ministério de Jesus era marcado por servir a multidão, mas também ensinar a multidão. O ministério de Jesus era marcado por servir, mas também por ensinar. Então, as multidões vinham e Jesus não rejeitava a multidão. As multidões vinham até Jesus e Jesus abençoava, Jesus orava, curando os enfermos, Jesus expulsava demônios, libertando aquelas pessoas. Jesus multiplicava pão e peixe para dar de comer com aqueles que não tinham o que comer. Ou seja, Jesus servia a multidão, mas ele não parava por aí. Jesus ele ia além, Jesus ele ensinava a multidão sobre de fato aquilo que importava ser. Que o evangelho vinha para chamar pessoas para ser discípulos dele. Porque o reino de Deus estava sendo estabelecido e não existe reino sem rei, e Jesus é o rei deste reino, e não existe reino sem servos. Todo rei precisa ter a sua eclésia, precisa ter servos. O reino é formado por pessoas que servem ao rei. Então Jesus veio não somente curar enfermos, Jesus não veio simplesmente expulsar demônio, ressuscitar mortos, Jesus veio para chamar pessoas para servir a Ele. Ou seja, chamar pessoas para ser seus seguidores, seus discípulos. Jesus não queria somente a multidão, Jesus queria formar a sua eclésia, a sua igreja, que é a reunião dos discípulos de Jesus. Então importa que a gente não seja parte de uma multidão. Importa de que a gente de fato seja um seguidor, um discípulo, um servo de Jesus Cristo. Por isso que Jesus se volta para a multidão e começa a conversar com a multidão sobre ser discípulo. Atos capítulo 4, não vamos abrir, apenas vou citar. Atos capítulo 2 tem o Pentecostes, aí milhares de almas se convertem ali no Pentecoste.
No capítulo 3, há uma nova reunião e mais um outro tanto, milhares de almas se convertem, 3.000, 5.000. Pessoas são batizadas ali, uma multidão de pessoas se converte a Jesus. E os milagres começam, o Espírito Santo veio trazendo poder e os milagres, os sinais, as maravilhas estavam acontecendo de forma extraordinária. E os discípulos operando, o paralítico é curado na porta do templo. E aí quando chega no capítulo 4, Pedro e João é presos. São presos por conta da repercussão da cura do paralítico, porque era um homem que ficava à porta do templo, muito conhecido, porque estava sempre ali, todo mundo sabia que ele era paralítico desde muito tempo. Aquilo impactou a sociedade e Pedro e João foi preso. E colocaram eles na cadeia para no outro dia ter o julgamento deles, interrogá-los e julgá-los. De noite na cadeia, Pedro e João recebem a visita de um anjo. E o anjo do Senhor diz assim: olha, volte e pregue a mensagem completa. O anjo liberta eles da prisão de forma milagrosa, tira eles, as portas se abrem, eles são libertos pelo anjo. E a Bíblia diz que no outro dia, eles estavam reunidos no pátio do templo, ensinando ao povo. O que estava acontecendo ali com os primeiros discípulos? Eles estavam servindo o povo, as multidões, eles estavam servindo as multidões com milagres, com o poder de Deus, gente sendo curada, gente sendo liberta, e eles estavam só fazendo isso, eles não estavam ensinando. Tem que ter ensino, porque se a palavra discípulo é aluno, como é que nós vamos ter discípulos sem ensino? Como é que tem aluno, aprendiz, se não tem aula, se não tem ensino? Ou seja, o que é que o anjo está dizendo? Vocês estão pregando só uma parte da mensagem. Vocês estão pregando só que Jesus é Salvador, mas vocês estão esquecendo de pregar que Jesus é Senhor. Vocês estão pregando que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus ressuscita, que Jesus opera milagres. Vocês estão pregando isso, mas estão esquecendo de dizer que Jesus é Senhor e que Ele quer governar sobre a sua vida, que você precisa abrir mão da sua vontade para viver a vontade do seu Senhor, que você precisa entregar a sua vida totalmente a Ele, deixar Ele governar a sua vida. Você precisa orar dizendo: venha a nós o teu governo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Vocês não estão ensinando isso, estão só ensinando que Jesus é Salvador. Por isso que só está tendo milagres, curas, mas não está tendo pessoas se entregando para ser um discípulo de Jesus. Aí ele diz: voltem e pregue a mensagem completa. E essa é a mensagem completa do Evangelho. Jesus é Salvador, mas Jesus também é Senhor. Jesus é Salvador, mas Ele também é Rei. Ele é dono. A palavra Senhor no original, ela vem do original grego kurios, que significa dono do escravo. A palavra Senhor é dono do escravo. Jesus é Senhor e nós somos os seus servos. Essa é a mensagem completa. Jesus salva, cura e liberta. Mas Jesus é Senhor e quer governar sobre a sua vida. Jesus é Senhor e você precisa abrir mão da sua vontade para viver a vontade do seu Senhor. Por isso que Jesus está se voltando para as multidões. Essas multidões que certamente estavam acompanhando Ele, o texto não é muito claro, mas certamente ali já deveria ter acontecido alguns milagres, Jesus já deveria ter feito a imposição de mãos sobre um tanto de gente, os discípulos de Jesus já deveriam ter colocado as mãos sobre pessoas, milagres já deveriam ter acontecido ali. Aí Jesus não despede a multidão, porque a mensagem tem que ser completa. Ele se vira para a multidão e diz: agora vamos conversar sobre ser discípulo. Aqueles que estavam na multidão, ouve a mensagem completa. E qual é a mensagem completa, pastor? Versículo 26. Olha o que diz o 26. Olha.
Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha o ensino que Jesus está dizendo para a multidão. Ele está dizendo, veja, Jesus não está dizendo aqui nesse texto que nós não devemos amar o nosso pai, nossa mãe, nossos familiares. Jesus está dizendo o seguinte: ame seus familiares, mas com um amor maior, você precisa me amar. Jesus não está ensinando que nós não devemos nutrir amor pelos nossos familiares. Jesus está ensinando que nós temos que amar os nossos familiares, mas com um amor maior devemos amá-lo. Aí eu gostaria que você refletisse aí. Qual o tamanho do amor que você tem pelos seus pais? Reflita só aí. Qual o tamanho do amor que você tem pelos seus pais? Qual o tamanho do amor que você tem pelo seu cônjuge? Qual o tamanho do amor que você tem pelo seu irmão de sangue biológico? Pela sua irmã de sangue biológica? Qual o amor que você tem pelos seus filhos? Aqueles que já são pais aqui e mães. Conseguiu aí pegar um termômetro para medir o tamanho desse amor aí dentro de você? Ele não é grande? Sim ou não? Sim ou não? Ele é grande. Aí Jesus está dizendo: você precisa me amar com um amor maior que você tem pelos seus familiares. Se você não conseguir me amar mais do que você ama seus familiares, você não pode ser meu discípulo. Porque os meus discípulos têm que me amar acima de qualquer coisa ou pessoa. Jesus está falando sobre o que aqui, pastor? O que é amor? A gente, na nossa cultura ocidental, a gente entende amor por gostar. Por isso que a gente diz assim: eu amo chocolate. Veja, é complicado a gente dizer que ama a Deus e ama chocolate, né? Então tem que definir amor. Sim ou não? Porque se a gente diz assim: eu amo ir à praia, eu digo que amo ir à praia e eu digo que amo a Deus. Então a gente tem que definir, porque o amor está meio que banalizado aí. E geralmente quando a gente diz assim: eu amo churrasco, hein? Aquela picanha com 2 dedos de gordura, hein? Eu amo lasanha, pastor, olha, eu amo lasanha. O que é que a gente está querendo dizer de fato? A gente está querendo dizer o seguinte: eu gosto de. E amor não é gostar de. Não tem problema nenhum de você gostar de. Mas gostar de não é amor. Porque o amor não fala de gostar de. A Bíblia diz assim: ame os seus inimigos. Ame aqueles que vos perseguem. Você vai gostar do seu inimigo? Gostar da pessoa que está lhe perseguindo? Da pessoa que está lhe difamando? Hein? Você vai morrer de paixão, como eu gosto dessa pessoa. Hein? Não existe isso. Em sã consciência. Perceba, o amor da Bíblia não é sentimento. O amor que está sendo falado aqui, o amor ágape, esse amor não é um sentimento, não é gostar de. Amor aqui é querer o bem e estar disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer o bem para aquela pessoa. Amor aqui tem a ver com serviço. Quando Jesus está dizendo o seguinte, que nós devemos amar a Ele mais do que a gente ama os nossos familiares, Ele está dizendo: olha, você deve me servir na linha de autoridade, eu sou o seu Senhor, e você deve a minha obediência mais do que você obedece aos seus familiares.
Porque amor aqui está falando sobre serviço. A essência de amor é dar a vida em favor do outro. É dar a vida a serviço do outro. A essência do amor aqui é serviço. Por isso que Jesus manda amar o inimigo. O que é que Jesus está querendo nos ensinar quando Ele manda a gente amar o nosso inimigo? Ele está dizendo assim, olha, queira bem ao seu inimigo e esteja disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus para que o bem seja feito ao seu inimigo, através da sua vida. Para que você seja útil, ou seja, para que você sirva a pessoa que lhe quer mal. Para que você faça o bem a essa pessoa. Que você queira o bem e que você esteja disposto a fazer o bem se necessário. É sobre isso quando a Bíblia diz de amar. De amar quem me persegue. Queira o bem para as pessoas que te querem mal. E esteja disposto a servir essas pessoas se for necessário. Porque se o bem que Deus quer fazer a essa pessoa é através da sua vida, que você esteja disposto a ser um instrumento na mão de Deus, que você sirva, seja útil a Deus. E Deus usa a sua vida para fazer o bem a essa pessoa. Um amém, você viu? Mas é sobre isso, ser discípulo. Se a gente quer sair da multidão e ser discípulo, é sobre andar em amor e amando a Jesus, servindo a Jesus, obedecendo a Jesus, acima de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra coisa. Quem não me obedece e me serve acima de qualquer outra pessoa, não pode ser um servo meu. Não pode ser meu discípulo. Vai continuar na multidão. Mas aí ele continua, versículo 27. Vem comigo. Aí ele diz, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu falei um pouco disso aqui na semana passada. Na mensagem da semana passada. Não vou gastar tanto tempo aqui. O que é tomar a cruz, irmãos? Cruz é instrumento de morte. Lucas 9:23 traz mais luz sobre esse versículo 27, porque diz o seguinte, quem quiser me seguir, deve negar a si mesmo, tomar sua cruz todos os dias e me seguir. Jesus está falando o seguinte, se alguém quer ser meu discípulo, esse alguém precisa morrer para as suas vontades. Precisa negar a si mesmo. Entenda isso aqui, irmãos. O que concorre com a vontade de Deus na sua vida não é a vontade do diabo. A concorrência, certo? Que faz concorrência com a vontade de Deus na sua vida, não é a vontade do diabo, é a nossa própria vontade. O diabo não quer que você faça a vontade dele, o diabo quer que você faça a sua vontade, e não a de Deus. Porque ser discípulo de Jesus consiste em quê? Em negar a mim mesmo, negar a minha vontade. Por exemplo, deixa eu ilustrar aqui, porque tem gente que está frangindo a testa, né? Veja, perceba. Quando alguém humilha a gente, né? Quando alguém humilha a gente na frente das pessoas, que a gente é rebaixado, humilhado diante de alguém, qual é a nossa vontade? Hein? Vamos ser sinceros, vamos lá, vamos abrir o confessionário. Hein? Qual é a nossa vontade? Devolver na mesma moeda, né não? Dizer umas poucas e boas a essa pessoa e rebaixar ela um pouquinho também, para a gente ir para casa com a alma lavada. Essa não é a vontade da gente, sim ou não, irmãos? O Adão que habita em nós, deseja isso ou não? Sim. Mas qual é a vontade de Jesus? Perdoe, dê a outra face, caminhe mais uma milha. Aí agora a gente está numa encruzilhada. A gente faz a nossa vontade ou faz a vontade de Jesus?
os discípulos de Jesus negam a si mesmo e faz a vontade dele. Se tem alguém perseguindo a gente, hein? Qual é a nossa vontade? Primeiro é fazer uns stories mandando indireta, é ou não é? Sim ou não? É carne, é na carne. A carne já quer ir para os stories, mandar umas indiretas. E indireta é uma coisa tão diabólica, porque sempre cai no endereço errado. Nunca alcança a pessoa que você queria alcançar. E deixa meio mundo de gente com a pulga atrás da orelha de você. Porque será que foi para mim? É diabólico isso. Veja, a vontade da gente é já sair para os stories. Estão difamando você. É já ir para o story difamar também. Perceba. Perceba. Essa é a nossa vontade. Qual é a vontade de Jesus? Ame aqueles que vos perseguem. Não pague mal por mal. E aí, veja, olha a encruzilhada de novo. Faço a minha vontade. Desço do salto, rodo a baiana. Hein? Ou eu nego a si mesmo e faço o que Jesus mandou eu fazer. Se você é discípulo, você vai carregar a sua cruz diariamente, porque todo dia você vai pegar esse eu, esse Adão que está dentro de você e vai crucificar nessa cruz, vai dizer, não desça daí, porque eu não vou fazer a sua vontade, eu vou fazer a vontade de Jesus. Isso é ser discípulo de Jesus. Se você, pastor, eu não estou nesse nível, você está na multidão. Porque discípulo de Jesus vai negar a si para obedecer o que o Senhor mandou fazer. Vai matar a sua vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Jesus está conversando sobre isso com a multidão. Perceba, olha o nível da conversa de Jesus com a multidão que acompanhava ele. Aí perceba, versículo 28 em diante, Jesus vai contar duas parábolas. Ele vai contar duas parábolas e as duas parábolas têm o mesmo propósito, traz a mesma lição. As duas parábolas. A primeira parábola, no versículo 28, diz de um homem que começou uma construção, começou a fazer uma obra, e aí ele diz assim, qual a pessoa que vai fazer uma obra, primeiro não se assenta para calcular quanto vai custar a obra, para ver se consegue terminar a obra. Olha, versículo 28, veja se não é isso que está escrito aí. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular, repita comigo, calcular, a despesa. Perceba, guarde a palavra calcular, porque é a lição dessa parábola. Qual a pessoa que antes não calcula para saber, porque essa pessoa pode começar a obra e parar no meio do caminho, e as pessoas vão zombar, olha, começou a construir e não terminou. Essa é a primeira parábola. Agora, olha a segunda. 31, verso 31. Aí ele diz, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para o quê? Para o quê? Calcular. Jesus está falando sobre calcular. Nas duas parábolas. Só que perceba, ele está falando sobre calcular, conversando com a multidão sobre ser discípulo. E o que é que tem a ver isso, pastor? O que tem a ver calcular, ser discípulo, conversando com a multidão, o que Jesus está querendo ensinar para a multidão? Jesus está querendo ensinar o seguinte: antes de decidir ser um discípulo de Jesus, antes de dizer sim para o convite, a escolha que Jesus fez, escolhendo você para ser discípulo, antes disso, você precisa calcular o custo.
Porque ser discípulo de Jesus vai lhe custar. Ser discípulo vai lhe custar. E você precisa, antes de iniciar a caminhada com Jesus, você precisa fazer a conta. Para saber se você vai conseguir começar a obra e terminar a obra. Por isso que ele termina dizendo o seguinte, olha o versículo 33. Aí ele diz, assim, por que ele está usando o termo assim? Porque o que ele vai falar depois do assim, tem a ver com as duas parábolas que ele contou. Aí ele diz, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não renuncia ao quê? A tudo. Ou seja, para ser discípulo de Jesus, tudo que eu possuo, tudo é tudo. Certo? Tudo que eu possuo tem que ser passivo de renúncia. Aí sabe o que ele está dizendo? Vamos conectar tudo agora. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam calcular, porque para ser meu discípulo pode custar tudo, inclusive sua própria vida. Por isso que ele diz lá em cima que quem amar a sua própria vida, porque pode nos custar tudo, inclusive a nossa própria vida. Perceba, Jesus está falando para a multidão e está dizendo, calculem bem, porque ser meu discípulo pode lhe custar tudo. Tudo que você possui tem que ser passível de renúncia. Se caso seja necessário você abrir mão, se caso seja necessário você entregar, tudo, se Jesus pedir, se Jesus precisar, se for necessário, você tem que abrir mão de tudo. Então, escute, sente e calcule quanto custa ser um discípulo de Jesus. E se é isso mesmo que você quer. Jesus está falando isso para quem, irmãos? Para os discípulos? Para a multidão. Porque da multidão ele está chamando pessoas para sair da multidão e ser discípulo. Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não que a gente seja multidão, mas que a gente seja discípulo. Porque na multidão, você pode até receber a cura, mas você pode ir para o inferno com cura e tudo. Porque alguém pode ser curado por Jesus, mas se esse alguém não entregar a sua vida para Jesus, esse alguém vai para o inferno. Pastor, eu recebi uma cura de Jesus. Irmãos, todo mundo da multidão recebe cura. Jesus curou a todos. Jesus libertou. Jesus expulsou demônio. Mas escute, irmãos, não basta somente receber uma graça de Jesus. Importa a gente entregar a nossa vida para Ele. Importa não somente receber o Jesus Salvador, mas receber o Jesus Senhor. Aquele que manda, que governa. Aquele que dá ordens e a gente obedece. Jesus está dizendo, calculem, porque pode custar tudo. Calcule direitinho, se você quer realmente ser meu discípulo. Se você quer ser uma discípula, calcule, porque isso pode lhe custar tudo. Tudo que a gente possui tem que ser passivo de renúncia. Se Jesus pedir, a gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas pastor, vai doer. Jesus prometeu que não doeria? Não. Pastor, vai ser difícil abrir mão. Pastor, vai ser difícil ser cancelado. Já estou vendo os meus amigos e os meus familiares me cancelando por causa da minha decisão de obedecer a Jesus. Vai ser difícil, irmãos. Vamos passar
por cancelamentos, por perseguição, por difamações. Vamos talvez ganhar o desafeto da nossa família. Eu já ouvi várias e várias, poderia contar para vocês aqui várias histórias de pessoas que se convertem e ganham o desafeto da família. Pastor Sampaio, já contei isso aqui. Pastor Sampaio, família muito católica. Pastor Sampaio, que é pastor da Igreja Batista da Graça, se converteu em Maruim. Pastor Sampaio é de Maruim, conterrâneo de Maruim. E ele se converteu. E aí quando ele chegou em casa, que o pai soube, ele se converteu e passou alguns dias sem a família saber, mas quando a família descobriu, ele estava na igreja, o pai dele pegou um cinto e foi atrás dele na igreja. Aí alguém que estava na porta correu, avisou a ele. Aí ele saiu de dentro do auditório da igreja, correu, foi para os fundos da igreja, da sala do fundo, o pai entrou por aqui, ele saiu por lá. Chegou em casa, arrumou as coisas dele, daquele dia, o pai disse, você não criei filho para ser da lei de crente. Vou lhe deserdar. Aqui na minha casa você não mora, não dorme, não come, não bebe. Ele passou a morar com a avó. Foi quem acolheu ele. Mas não largou Jesus. Não se desviou. Não se afastou. Pelo contrário. E isso fortaleceu a fé dele. Eu poderia contar outras tantas histórias de pessoas que ganhou o desafeto da família porque simplesmente decidiu ser um discípulo de Jesus. Aí hoje a gente vê pessoas negociando, pessoas que estão dizendo assim, mas pastor, o que é que os meus amigos vão dizer se eu for um discípulo de Jesus? O que é que meus familiares vão dizer? Olha o que Jesus está dizendo, olha, se você não amar mais a mim do que você ama seus familiares, seus amigos, e o que seja, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. O chamado de Jesus ao discipulado é um chamado para entregar tudo. Você sabe o que é que Jesus quer de você? Tudo. O que é que Jesus quer que você entregue? Seu domingo à noite, para você frequentar os cultos aqui? Também. Mas não é só isso. E o que é que Jesus quer de mim, pastor? Os 10% do dízimo? Também, mas não é só isso. O que é que Jesus quer de mim, pastor? Ah, Jesus quer que eu sirva em algum ministério da igreja. Também, mas não é só isso. E o que é que Jesus quer de mim, pastor? Jesus quer o quê? Jesus quer tudo. Quando você toma a decisão de entregar, a decisão consciente, convicta, de entregar tudo a Jesus, se oferecendo a Jesus voluntariamente, dizendo, Senhor, eu sou teu, eu me entrego por inteiro. Esse é o dia que você sai da multidão e entra para um grupo seleto dos discípulos de Jesus. O dia que você diz, eu vou servir a Jesus até os últimos dias da minha vida, ainda que isso custe cancelamento, perseguição, desafetos, ainda que isso custe sofrimento, dor, aflição, renúncia, ainda que me custe, eu irei servir a Jesus, a minha vida é dele, eu viverei para a glória dele. Aqui morre alguém da multidão e nasce um discípulo de Jesus. Chamado ao discipulado custa tudo. Entregar tudo a Jesus. Pastor, mas vai ser difícil. Vai doer, pastor. Jesus nos deixou o exemplo. Jesus foi o modelo. 1 Pedro capítulo 2, vamos comigo. 1 Pedro 2. Eu vou ler na tela com você. A partir do versículo 20. 1 Pedro
Olha o que diz. Jesus está conversando sobre... Olha o que diz, olha. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. Isso é agradável a Deus. O que é agradável a Deus? Sofrer com paciência, ser afligido, suportando com paciência por ter praticado o bem. Perceba, ele diz o seguinte: que virtude há você sofrer porque você está sofrendo as consequências do seu erro, do seu pecado? Olha lá. Pois que glória há, que virtude há, se pecando e sendo castigado. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: que glória, que virtude há, se o sofrimento que você está passando não é por causa de obediência a Jesus, mas pelo contrário, porque você desobedeceu. Você está sofrendo a consequência do seu pecado. Porque pecado tem consequência, sim ou não? Pecado tem consequência, deixa eu lembrar você disso. Pecado tem consequência. Ele está dizendo o seguinte: que virtude há sofrer porque está sofrendo a consequência do pecado? Aí está dizendo, olha, você sabe o que agrada a Deus? O que agrada a Deus é gente que está sofrendo porque praticou o bem. Está sendo afligido porque fez o bem. E está suportando com paciência essa aflição, esse sofrimento por ter feito o bem. É isso que agrada a Deus. Amém? Ele está dizendo, gente que está passando por dificuldade por ter dito sim a Jesus. Gente que está sendo perseguido porque obedeceu, fez a vontade de Jesus. Gente que está passando por aflição por ter dito sim a Jesus. Gente que está doendo porque abriu mão, por causa que Jesus pediu que renunciasse. Perceba? Ele está dizendo, isso agrada a Deus. Isso é agradável a Deus. E isso é sobre ser discípulo. E a gente precisa entender isso. Porque o que está sendo pregado aí hoje é uma parte da mensagem. Jesus salva, Jesus cura, isso é tudo verdade, irmãos. Eu posso dar a você vários testemunhos de cura, de libertação. Jesus faz tudo isso e eu creio, e Ele vai continuar fazendo, e nós cremos em tudo isso. Só que isso é uma parte da mensagem. A mensagem completa é: calcule o quanto vai lhe custar ser um discípulo de Jesus e se entregue totalmente, porque vai lhe custar tudo. Essa é a mensagem completa. Aí ele continua, olha lá, versículo seguinte, 21. Ele diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados. Ele está dizendo, olha, vocês, se referindo à igreja, os discípulos, para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o quê? O exemplo para que vocês sigam os seus passos. Veja, se eu sou discípulo, eu sou um seguidor de Jesus, vou seguir os passos de Jesus. Vou seguir o exemplo de Jesus. E qual é o exemplo que ele está dizendo que eu tenho que seguir de Jesus aqui? Olhe para o texto. Qual é o exemplo, especificamente, que eu tenho que seguir? Jesus sofreu, e vocês também têm que seguir o exemplo de Jesus. E ele sofreu por quê? Para agradar o Pai. Ele sofreu o quê? Deixando a sua glória. Vindo viver como homem. Para cumprir o propósito do Pai. Isso trouxe a ele sofrimento. Aí ele está dizendo, Cristo deixou o exemplo para que eu e você sigam os passos dele. Escute, irmãos, entregar tudo dói.
Entregar tudo a Jesus significa que às vezes vai trazer sofrimento, mas esse sofrimento, por obedecer, por entregar tudo a Deus, por renunciar em favor de Deus, isso agrada ao Pai. Isso é agradável ao Pai. Aí ele está dizendo, Cristo deixou o exemplo, ele sofreu no lugar de vocês, e agora é a nossa vez. Perceba isso. Pastor, agora está começando a fazer sentido, porque quando o Senhor pregou na semana passada que tem que sofrer, tem que ir para Jerusalém, esse pastor não está batendo muito bem da cabeça. Não, irmãos, isso é o Evangelho. É a gente entregando a nossa vida. A gente cantou isso aqui hoje. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Estou gastando os meus dias. Estou gastando o meu tempo, o meu dinheiro, os meus recursos. Estou gastando a minha família. Eu estou entregando tudo a Ele. Por quê? Porque eu entendi que tudo é dEle, por Ele e para Ele. Eu entendi que não faz sentido viver para qualquer outra coisa. Porque Ele é a primazia, Ele é o centro, Ele deve ser o autor e consumador da nossa fé. É por Ele, Cristo precisa sentar no trono, Cristo precisa ser o Senhor da sua vida. Porque sem o senhorio de Cristo não tem discipulado. Você não é um discípulo, Cristo precisa governar a sua vida. Cristo precisa receber de você o seu tudo, a sua entrega total. Ele precisa receber de você essa entrega que não é feita pela metade. Tem pessoas que se entregam pela metade. Não, irmãos. A entrega precisa ser total, completa. Eu preciso entregar tudo a Jesus. Tudo. Pastor, o senhor está falando, escute isso aqui, viu? Pastor, o senhor está pregando aí uma mensagem dizendo que a gente tem que pegar tudo que a gente tem e doar para a igreja. Não é isso. Não é isso que está sendo pregado. Aqui não tem um pregador do Evangelho da Prosperidade querendo arrancar dinheiro das pessoas. Porque eu vou dizer uma coisa a você. A coisa menos valiosa que você pode entregar para Jesus é o seu dinheiro. Não é só sobre o dinheiro, é sobre sua vida, seus planos, seus sonhos, seus projetos pessoais, sua família. Você está disposto a entregar a sua família? Entregar seus filhos, é Jesus, está aqui os meus filhos. Vem com o teu governo, vem com a tua vontade para a vida dos meus filhos. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade na vida dos meus filhos. Uma vez eu ouvi de uma mãe dizendo assim, Deus me livre meu filho ser um missionário. Por que ela falou isso? Porque vida de missionário é difícil. Vida de missionário é uma vida quase sempre de muitas dificuldades, muitas lutas, aflições. E ela disse, Deus me livre meu filho ser missionário. Aí você sabe qual é o projeto daquela mãe que falou isso para a filha? Era a filha, né? Naquele caso ali era uma filha. Você sabe qual é o projeto daquela mãe? A mãe queria que a filha fosse médica. Minha filha vai ser uma médica. Mas por que ela queria que a filha fosse uma médica? Porque ela queria ser médica, não conseguiu ser médica, e agora projetou isso na filha, e por todo que Deus não se metesse na frente. A filha dela ia ser médica. Ser discípulo de Jesus não é isso. Ser discípulo de Jesus é dizer, Senhor, se o propósito que o Senhor tem para minha filha é ser uma médica, que ela seja uma médica, eu vou trabalhar e contribuir, investir e ajudar ela a se conectar com isso. Mas se não for, eu farei com aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Eu irei cooperar. Por que isso, irmãos? Porque hoje o povo está escolhendo profissão, escute vocês adolescentes e jovens que me ouvem. Está escolhendo profissão por status e por retorno financeiro.
Quem escolhe profissão por retorno financeiro está servindo a Mamon e não ao Senhor Jesus. Escute isso aqui. Se fosse por retorno financeiro, eu não tinha deixado a empresa que eu fundei em 2003, no auge da empresa. Se fosse por retorno financeiro, eu não tinha largado tudo para ser um missionário em Santa Maria das Brotas. Porque não é sobre retorno financeiro, é sobre propósito, é sobre aquilo que Jesus disse sobre você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. É sobre aquilo que está escrito no livro dele ao seu respeito. Escute isso. Não é sobre o quanto você vai ganhar, o quanto você vai ser famoso e reconhecido, não. Hoje os pais querem que os filhos sejam médicos, por quê? Por conta de, na maioria dos casos, por conta de status e retorno financeiro. E aí, sabe qual é o resultado disso? A pior safra de médicos da história da humanidade, talvez seja essa que a gente está vivendo hoje. Médicos que não suportam a gente, escolheu a profissão que cuida de gente. Médicos que não são vocacionados para cuidar de gente, que não têm aptidão para cuidar de pessoas, mas por causa de dinheiro e status está na profissão que cuida de pessoas. Aí isso explica porque você entra no consultório e o médico nem olha na sua cara, ele dá uma receita e manda você embora. Porque Mamon está no governo. Mas quando o Senhor está no governo, Ele coloca cada pessoa em seu lugar. E aí nós pais vamos dizer assim: Mamon não governa na vida do meu filho. Quem governa na vida do meu filho é o Senhor. E o que o Senhor tem, ainda que doa no meu coração, ainda que eu derrame lágrimas pela escolha que meu filho vai fazer, eu irei apoiar. Porque não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade do meu Senhor. Isso é ser discípulo, é entregar tudo, inclusive os filhos. Tudo, irmãos. É Jesus quem governa. Aí você diz assim: mas pastor, a troco de que a gente vai abrir mão? Você diga assim: pastor, veja, faz sentido, pastor, a gente abrir mão de prazeres, a gente abrir mão de projetos pessoais, a gente abrir mão de coisas. Escute, faz sentido, pastor, a gente ter que negar a gente mesmo, passar por sofrimento, perseguição, aflição. Pastor, faz sentido, compensa toda essa abnegação, toda essa renúncia, toda essa entrega, a troco de quê, pastor? Jesus falou sobre isso. E aqui eu quero finalizar, Lucas 18, 18. Lucas 18, 18. Olha o que está escrito. Diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus. Perdão, irmãos, deixa eu só... Nós não vamos ler o texto todo, só o finalzinho. Olha, achei. Versículo 24. O 18 vai falar do jovem rico. Quantos aqui já ouviram a história do jovem rico? Jesus chegou para o jovem e disse assim: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele diz: obedeça. Aí depois: mas eu tenho feito isso. Ele diz: venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Aí, porque ele amava as riquezas, ele se entristeceu
e não conseguiu responder o convite para ser discípulo de Jesus, porque ele amava as riquezas. Aí Jesus continua ensinando em cima daquele episódio. Aí Jesus chega aqui, olha, versículo 24. Jesus diz o seguinte: Jesus, vendo assim triste, disse, vendo o jovem rico, triste, disse, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Veja, ele convidou o discípulo para ser o quê? Discípulo, venda tudo e me... Ser discípulo significa entrar no reino de Deus. Por não ter dito sim ao convite para ser discípulo, ele deixou de entrar no reino, porque só entra no reino quem é discípulo. Aí ele está dizendo, como é difícil um rico negar, abrir mão de tudo para me seguir. Aí ele diz assim, versículo 23, olha o que diz, 25. Aí ele diz, mas ouvindo, 25, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. 26. Os que ouviram isto perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Ele disse, meu Deus, tem que abrir mão de tudo, quem que pode ser salvo? Aí ele diz, versículo 27, mas Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. 28. Então Pedro, e eu gosto de Pedro, viu? Pedro tem umas coisas, falta trava na língua de Pedro, às vezes por umas coisas boas, às vezes por umas coisas ruins. Mas aqui, veja, olha o que Pedro pergunta. Eis que nós, Pedro se via para Jesus, né? Eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Pedro está dizendo assim, olha, nós deixamos barco lá na praia, nós deixamos peixe que a gente pescou, foi a maior pesca da nossa vida, a gente deixou barco, deixou peixe, deixou a casa para trás e estamos aqui te seguindo, Jesus. Olha a resposta de Jesus no 29. Aí Jesus responde a Pedro assim, Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, 30, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Ele está dizendo, olha, pode abrir mão, meu irmão, pode renunciar em favor de Jesus, porque ó, Ele falou, aqui e no porvir, há uma recompensa garantida. Escute, irmãos. Abra mão. Se entregue por inteiro. Se entregue totalmente. Entregue todas as áreas da sua vida. Entregue tudo a Ele. Abra mão de tudo. Diga, Senhor, veja, se for da tua vontade, eu vou casar. Mas se não for, Senhor, eu não casarei e vou te servir. Será que você consegue dizer isso? É sobre isso, irmão. Pastor, agora o Senhor pegou pesado. Mas é sobre isso. Veja, não significa que abrir mão, você está dizendo, olha, nunca mais casarei. Não, você está dizendo o seguinte, eu quero casar, mas eu abro mão. Se o Senhor quiser me casar, glória a Deus. Mas se não quiser, eu irei servi-lo em castidade. Se o Senhor requerer de mim, como requereu de Paulo, eis-me aqui. Mas se o Senhor me permitir casar, eis-me aqui. É sobre isso que eu estou falando. Abrir mão, dizer, Senhor, eis-me aqui. Os meninos, não só para as meninas, os meninos que estão aqui. Dizer, olha, Senhor, eis-me aqui a minha vida. Para o que o Senhor quer. Quinta-feira e sexta-feira. Quinta é a célula de Santo Amaro e sexta é a célula de Aracaju. A gente estudou Jeremias capítulo 2. E o Senhor chamou Jeremias. E uma das coisas que o Senhor disse a Jeremias, Jeremias, você não vai casar. Você não vai ter filhos. Porque para a obra que eu tenho para fazer através de você, você não pode casar nem ter filhos.
É todo mundo que Deus vai fazer isso? Não. Mas tem pessoas que Ele precisa. Será que poderia ser você? Será que poderia ser você essa pessoa? Não, pastor, eu não estou disposto a abrir mão da vontade de casar. Tem que entregar tudo, irmão. Tem que entregar tudo, irmã. Se tudo que você possui não for passível de renúncia, renunciar aos seus direitos. Tudo. Estou falando de casar, mas estou falando de outras coisas aqui. O Espírito Santo está ministrando no seu coração aí. O que é que você está segurando e não está conseguindo renunciar, entregar? Mas escute, nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar o nosso tudo aos pés do Senhor nessa noite. Há um convite nesse lugar de Jesus. Convidando pessoas para amar a Ele mais do que ama os familiares. Há um convite de Jesus aqui nessa noite, convidando pessoas a carregar diariamente a cruz. Há um convite nesse lugar, Jesus está dizendo assim, olha, hoje é a noite de você calcular o preço, o quanto vai lhe custar ser meu discípulo e ser minha discípula. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, sentado como você está. Feche seus olhos. Sentado como você está. Busque, não perca atenção. Se concentre. Não finja que está orando. Eu queria lhe convidar a orar de verdade agora. Os olhos do Senhor te veem aqui nessa noite. Os olhos do Senhor te veem aqui nessa noite. Os ouvidos dele estão atentos à oração que sairá da sua boca. E Ele te chama nessa noite para você sair da multidão e entregar-se totalmente a Ele. Ele te chama hoje para abrir mão dos prazeres. Tem gente aqui que está preso com alguns prazeres que não quer deixar. Você precisa renunciar a esses prazeres hoje. Prazeres, coisas do mundo, prazeres carnais, coisas do mundo que você não quer abrir mão. Hoje é o dia de você renunciar e abrir mão de tudo. De dizer assim, eu vou renunciar a tudo. E hoje eu me entrego por inteiro. Há discípulos do Senhor nesse lugar. Pastor, eu já sou um discípulo, eu já fiz essa oração. Eu tenho vivido dessa forma, pastor. Eu quero convidar você que está nessa condição a reafirmar a sua decisão. Ore agora reafirmando, dizendo, Senhor, como já te entreguei tudo. Ó Deus, tempos atrás, hoje eu reafirmo a minha decisão. Feche seus olhos. Apague a luz, por favor. Feche seus olhos. Olhos fechados. Não finja que está orando, por favor, não finja. Feche seus olhos. Não se distraia, se concentre. Não importa se você é um adolescente, se você é um ancião que está aqui, por favor. A voz de Jesus te chama para te entregar tudo nessa noite. Uma entrega total e completa. Entregar os seus dias. Entregar o seu tempo. Entregar a sua vida e tudo aquilo que Jesus precisar. Entregar-se a Ele por inteiro. O convite de Jesus para tirar pessoas da multidão e trazê-las para o reino dos céus. Esse é o convite de Jesus para te tirar do lugar de espectador, de admirador e trazer você para um lugar de servo, de testemunha, de aluno dele. Este é o convite do Mestre. Vem e segue-me. Toma a tua cruz. Esse é o convite de Jesus nessa noite. Convidando admiradores para serem testemunhas. Convidando admiradores para serem seguidores fiéis, comprometidos com o teu reino. A voz do Mestre te chama. A voz do Mestre diz, abra a mão. Renuncie, entregue tudo a Ele.
Entregue tudo a Ele. Renda-se por completo. Renda-se por inteiro. Ele te chama. Vem e segue-me, e eu te farei pescadores de homens. Assim ele disse para Pedro, e ele está a dizer para algumas pessoas aqui nessa noite: vem e segue-me. Ele chegou para Mateus no balcão de coleta de impostos e disse: Mateus, vem e segue-me. E Mateus deixou um cargo público para segui-lo, abrindo mão de um lugar de privilégio. Vem e segue-me, porque quando a voz do Senhor chama, Ele espera o nosso tudo. Quando a voz do Mestre diz: vem e segue-me, Ele não quer nada menos do que o nosso tudo. Se entregue a Ele por inteiro. Se entregue a Ele por inteiro.